Controle, num sentido interpessoal, é o desejo e muitas vezes a habilidade de impor as suas vontades acima da de outras pessoas, apelando para o ego, a hierarquia ou até mesmo a subconsciência delas. Será que você já foi controlado? E se sim, como? Mas e se não, será que conseguiria evitar ser? Descubra isso e mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o PHD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo de hoje, como vocês puderem ver aí na thumb, no título e na introdução, é um título sobre manipulação, e vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aí sobre planejamento, controle, tentativas de controle e falhas, possivelmente, né? Assim como, por exemplo, a importância do acaso e o balanço entre o controle e o acaso, movimentos que são controladores e manipuladores, daqueles que fazem parte dele e muito mais. Então já se inscreva para não perder nada desse tipo de conteúdo. Bom, antes de eu falar esses três tipos e como meio que counterá-los, vamos dizer assim, primeiro eu vou fazer um pequeno teste para vocês de até uma coisa que aconteceu comigo recentemente e vamos ver se você é uma pessoa que seria manipulada numa situação específica ou não. Suponhamos que você tem 2 vagas de emprego te esperando. Uma é uma empresa grande, internacional, assim, você vai ganhar razoavelmente bem. Mas você não vai ter muita liberdade no seu trabalho. Você mais vai fazer obedecer ordens ou, sei lá, simplesmente fazer, sabe, nada mais e nada menos do que é atribuído a você. Você vai ser quase uma máquina realmente só realizando ordens para aqueles que estão acima de você na hierarquia profissional. Já a segunda é uma empresa pequena, começou recentemente e precisa de poucos funcionários, mas aqueles que estejam aptos a ascender dentro, não só da empresa, mas também fazer a empresa ascender dentro do mercado. Então eles precisam de pessoas com ideias, pessoas com iniciativa e pessoas com realmente conhecimento a dar. Você ganharia mais, seria mais estável, mas seria controlado? Se você quis o primeiro emprego, você seria uma pessoa controlável. E se você quis o segundo, você prefere sua liberdade do que a manipulação, mas em controle de talvez, por exemplo, sua estabilidade financeira. Bom, existem 3 tipos básicos de controle, que é o que eu já até falei na introdução. O primeiro deles é o ego, em que realmente você controla a pessoa pela estimativa que ela tem dela mesma, ou muitas vezes pelas inseguranças que ela possa ter. Você realmente vai lá e começa a agulhar as fraquezas dela. Assim como você iria começar a palitar, vamos dizer assim, ou agulhar as fraquezas dela e inseguranças. A manipulação pelo ego também pode ser usada de uma maneira que pareça um incentivo positivo. Um exemplo do primeiro aí, que é realmente algo meio ruim, que vai cutucar suas fraquezas ali, suas inseguranças, é o que muitas mulheres fazem com caras em que, por exemplo, sua namorada vai te dizer alguma coisa e você fala, mas eu não sei fazer isso, ou eu não consigo fazer isso, sei lá, trocar a resistência do chuveiro, suponhamos que seja esse tipo de coisa, como consertar encanamento, consertar fio, que as mulheres sempre exigem que a gente faça. Aí ela fala assim, mas o meu ex-namorado sabia fazer esse tipo de coisa. E muita gente cai nessa e é algo que realmente é foda. Isso mexe com a nossa masculinidade e acaba fazendo com que a gente ceda pelo ego. Você pode dizer que a pessoa foi manipulada de uma forma desafiadora, como eu duvido. Ficaria ótimo, eu duvido. Não exatamente uma forma de manipulação, mas é o fato de você usar as fraquezas dela contra ela que fariam. Já o segundo exemplo, que seria de uma maneira um pouco mais positiva, vamos dizer assim, é uma coisa que muitos pais ou responsáveis tendem a usar para educar crianças. Por exemplo, se você tem um irmão e seus pais falam por algumas coisas que comparariam vocês dois, como, o quarto do seu irmão é tão organizado, você deveria arrumar igual. Ou, o seu irmão já chega de casa e faz as tarefas da escola, você deveria fazer igual. Claro que em algumas questões a comparação não é muito saudável, mas nesse sentido em que seria de certa forma positivo, já que ambos seriam organizados, por exemplo, aí tem algumas exceções a ser abertas. Mas eu já fiz um vídeo inclusive para você ver
por quê e como parar de se comparar com outras pessoas. Que no geral não é um ponto muito saudável, mas para a educação você tem que abrir certas exceções. A segunda maneira de manipulação seria a manipulação pela hierarquia, que, bom, já até citei mais cedo aqui, né, exemplo do testezinho lá, que é a hierarquia profissional. Ela é amplamente usada como maneira de manipulação, não exatamente manipulação, mas controle no sentido mais concreto possível até. Como exemplo, temos até a famosa piada no mercado de trabalho, que é o quê? O estagiário. Parte da piada que vem por trás do estagiário e de como ele realmente faz aquelas coisas como, sei lá, trazer café, é exatamente o fato de que ele é manipulado pela hierarquia. Mesmo o estagiário que está lá não sendo remunerado, ele é suposto a fazer certos tipos de coisa, porque senão o estágio dele vai acabar e isso lasca com a faculdade dele, enfim. E ele é subordinado a fazer coisas que estão... não tem nada a ver com a função primária dele, de fato. Mas nem é todo mundo que é babaca e acaba, sei lá, controlando o estagiário para ele virar a empregada dele. Alguns chefes simplesmente fazem isso porque são controladores no sentido perfeccionista e não no sentido manipulador. No caso dele ser perfeccionista e não manipulador, tem uma maneira de você controlar e ajudar a apaziguar essa situação caótica aí, vamos dizer assim, de uma maneira que eu já vou citar aí quando eu falar das soluções. Agora, se ele for realmente do sentido em que ele gosta de abusar do poder que ele tem sobre você, aí você não tem muita alternativa. Ou você tolera ou você vaza. E a terceira forma de manipulação eu deixei aqui como a da subconsciente, quando eu deveria dizer a da sanidade. Porque muitas vezes esse tipo de manipulação faz com que você pense que está insano, quando você está completamente são. E essa é uma maneira da pessoa fazer você duvidar dos seus próprios pensamentos e ações, assim como a influência do mundo em volta. Um exemplo muito comum disso são que caras, quando traem, usam esse para apaziguar a situação e fazer com que as garotas não percebam. Por exemplo, se uma namorada perguntando pro cara, mas você tá me traindo com sei lá o quem? Tem aquela famosa frase, isso é coisa da sua cabeça. Essa frase pode dizer muito sobre uma pessoa, dependendo da situação que for usada, é claro. Esse tipo de manipulação também é bem característico se a pessoa já tem um certo histórico com outros tipos de manipulação. Até porque você duvidar da sua própria sanidade não é algo muito normal, né? Então, ou ele vai abusar de duas formas. Ou realmente, se a sua sanidade mental ou se sua saúde mental já estiver um pouco comprometida, ou se ele for um absoluto expert em manipulação e mentira. E bom, acho que você não vai querer ficar perto da segunda opção, né? Bom, já que já falamos aqui dos tipos de manipulação, vamos falar aqui das soluções agora, né? Do primeiro tipo, pelo ego, é uma coisa que é muito fácil de se falar, mas muito difícil de se praticar, que é ignorar o pensamento alheio. Essa é uma de muitas, mas muitas coisas boas que vem de você passar a ignorar a opinião alheia, o julgamento alheio e realmente não ligar para o que os outros dizem de você. O segundo tipo, pela hierarquia, já falei. Se a pessoa for realmente um abusador de poder, aí você tem que largar ou você tem que aceitar e ficar lá nas suas condições precárias. Agora, se for um controlador pela perfeição, aí você pode usar o diálogo para induzir ele a ver que você não é realmente a empregada do cara. Suponhamos que você trabalhe numa empresa grande, assim, e daí você trabalha na parte financeira, na parte de tesouraria, vamos dizer assim. E aí, o seu chefe vai querer que você faça algum serviço para ele e até pegue alguns trabalhos para você na parte de marketing, que você não entende nada. Mas ele não faz isso porque, sei lá, eu tô querendo, sei lá, simplesmente abusar e eu passo isso porque eu quero. E sim porque, ou ele acha você tão competente nisso que talvez ele queira a sua competência em outros trabalhos, o que é algo, bom, meio foda, né? Porque você vai ter mais trabalho. Mas de certa forma bom também, porque você vai estar sendo valorizado lá dentro. Ou a segunda, né? Que é você basicamente tá tendo que fazer mais do que a sua função porque a empresa está cortando gastos, o que é algo muito comum agora na pandemia.
Aí você chega lá, em vez de confrontar seu chefe de frente, né? Você não vai falar pra ele, mas vamos você trabalhar com isso, ver se arranja alguém que consiga. Ele vai dar um tapa na sua cara e vai te demitir, né? Óbvio. Você, em vez disso, pode chegar com mas você não acha que eu seria, sei lá, meio não a melhor opção para trabalhar com essa área, já que eu trabalho com essa área aqui? Eu não sei muito bem sobre como essa área funciona. Talvez você possa até chamar essa pessoa aqui que entenda mais do que eu. Ou você possa simplesmente ver que, assim, para cortar gastos, talvez eu até poderia, por exemplo, fazer essa área aqui. Não sei se você precisa de ajuda. Mas é melhor do que eu na área de marketing, porque eu realmente não presto para ela. Mais uma vez, se ele for um controlador pela perfeição, um perfeccionista, assim, ou alguém que está cortando gastos, é muito capaz ele te ouvir. Agora, a terceira e última, que é a pela sanidade, existem duas maneiras. Uma exige bastante cautela e a outra exige bastante amigos de confiança. A primeira é realmente você analisar você mesmo a situação em que ele fala, a pessoa em si, fala que seria algo da sua cabeça. Com maior cautela, precisão e, é claro, sem sentimentalismo possível. Aí você vai ver se é realmente coisa que ele está inventando ou coisa que você está inventando. E a segunda opção, que é até mais fácil e mais viável, mas exige mais pessoas de confiança, é você perguntar às pessoas, ué. Acharam que eu ia dizer o quê? Você realmente perguntaria para as pessoas, para os seus amigos e parentes, se vocês acham que ele é uma pessoa, um impostor, né? Alguém que você desconfiaria, ou você que realmente está criando coisa. E essa segunda alternativa praticamente sempre dá certo, a menos que você já esteja nos estágios avançados de manipulação. Aí você não vai querer ouvir aquelas pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro de muitos sobre controle, acaso e tudo mais. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe para pessoas que talvez tenham sido manipuladas ou manipuladoras. E até semana que vem.